Livro Quando, do Daniel Pink. João Rios por aqui, do outro lado, Shando Natsumi. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Livros e Marketing Digital. E dessa vez vamos falar a respeito desse best-seller realmente muito brabo. Quando? Claro, o Japoronga, o cara que lê 80 livros por ano, ele vai vir e vai trazer aí o resumo. Eu vou sempre atrapalhando, que esse foi um dos livros que eu li a partir do momento que eu aprendi a ler direito o livro com o próprio japonês. O primeiro livro que eu li já seguindo a técnica nipônica dele. E a intenção o que é? É trazer sempre, no primeiro vídeo a gente fala a respeito do livro, traz um ponto em específico que a gente destaca, e por último o que a gente aprendeu ou aprende com isso para levar para o marketing digital. Então vamos começar falando do livro, né? Japoronga, chega junto e vamos falar um pouco a respeito do resumo da ideia do livro, sobre o que ele fala, e a gente começa o primeiro ponto a ser destacado desses vídeos. Vamos embora. Vamos lá, então. Bom, primeiro que Daniel Pink é o cara, né, considerado o guru aí da nova geração, um autor best-seller de várias coisas, então vários livros, tudo desse cara é bom porque, na verdade, o que eu considero mais top nele é que ele consegue fazer o cruzamento de várias teorias, desde coisas antigas, pesquisas antigas, coisas atuais. Então, quando você lê Daniel Pink, não tem como você não acreditar no que o cara está falando, é muito bem fundamentado. Então, todos os livros dele têm essa característica. E aí, no quando ele vai falar, né, que muitas vezes a gente está muito preocupado em dois pontos, né? O que fazer e como fazer. A maioria das coisas que você começa, pensa nisso. O que fazer e como fazer. Todos nós estamos focados nessas duas coisas. O que eu preciso fazer e como eu farei. O detalhe é que muitos de nós ignoram o quando é o tempo ou o timing certo. E aí, esse livro ele traz o conceito do timing perfeito, né? Ou então a psicologia do timing, que é como que sua mente está para você fazer no tempo certo, no momento certo. E aí tudo que ele resume chamando quando. Aí nós temos as três vertentes, né? Nós temos o que fazer, quando fazer e como fazer. E este do meio é o que todo mundo ignora. Mas quando abrir um negócio, quando fazer um curso, quando namorar alguém, quando tomamos essas decisões com base em suposições, normalmente acreditamos que o momento certo de fazer as coisas é uma arte, tipo assim, é uma coisa subliminar, e depende da inspiração, depende do momento. E, na verdade, o Daniel Pink trouxe isso como uma forma de ciência. Que ciência é essa? Com base na psicologia, na biologia e na economia. Por isso que eu falo que o cara é fera. Ele é fora da curva, assim. É um escritor muito top da nova geração mesmo, gostoso de ler, fácil. Olha só, o cara cruzou psicologia, biologia e economia para mostrar para você e para mim quando é a hora de fazermos as coisas e o que isso muda. Ele explica que a gente pode usar padrões ocultos no nosso dia a dia. Para quê? Para construir uma agenda ideal, por exemplo, né? Porque devemos evitar, por exemplo, ir no hospital à tarde. Então, um monte de coisa que o livro vai falando, né? Desde o momento ideal para largar emprego, mudar de carreira, se casar. É um negócio maluco, né? Então, ele reúne dados mais recentes sobre esse timing perfeito e resume em uma narrativa muito top e de várias histórias, que é a característica dele. Bom, mas vamos lá. Do livro Quando? E aí é muito importante você entender que nós teremos, como todos os resumos livro e marketing digital, 3 vídeos, e neste vídeo a gente vai falar sobre qual a melhor hora para realizar uma tarefa. Qual será que é a melhor hora para realizar uma tarefa? Isso é legal pra caramba, né, irmão? Que a gente já conversou várias vezes, a gente dando mentoria. Que o nosso processo de mentoria ele é um pouco diferente, né? A gente não cuida só do negócio, a gente cuida da pessoa atrás do negócio, porque as pessoas têm características diferentes, né? E aí a gente faz teste da MBTI, faz teste de virtudes, um monte de teste para poder analisar a pessoa que está atrás do negócio, por que ele pode não estar dando certo, ou por que ele está dando certo, e como fazer com que ele continue dando certo ou passe a dar certo, baseado na pessoa que está conduzindo. Porque como eu costumo dizer, nunca nenhuma vez eu vi um negócio se aplicando
para uma mentoria? É uma pessoa. Então o problema geralmente é na pessoa, não no negócio em si, né? O negócio ele acaba só escalando o problema que a pessoa já tem. E uma das coisas que a gente estava fazendo, acho que numa mentoria semana passada, que era justamente com relação às características das pessoas e o porquê que, no caso lá, fazer exercício pode ser impactado se a pessoa faz de manhã, de tarde ou de noite, e o porquê disso. E tudo foi muito baseado no que o Quando traz, né? Porque é o que o Xando está falando. Existe realmente, dependendo do padrão, né, da pessoa, um momento melhor para você fazer cada tipo de tarefa, né, irmão? Essa ideia do momento, quando a gente faz essa pergunta, né? Qual a melhor hora para fazer uma tarefa? Tem certeza que alguns aqui, tipo, ansiosos, de manhã, à noite, por quê? Na verdade, a própria pergunta já é uma resposta, ou seja, a melhor hora depende de você, sua biologia, sua psicologia, sua rotina. Só que a maioria das pessoas já vem com isso. Ele quer que a regra seja seguida e ele não respeita, não leva em consideração o que eles chamam de cronótipo, né? Que é a ideia de vespertino, matutino. Nós vamos aprofundar mais nisso no próximo vídeo. Mas o fato é que a melhor hora não pode ser determinado por alguém, não pode ser determinado a não ser que você seja igualzinho a pessoa, tenha a mesma tarefa, seja o mesmo cronótipo da pessoa, enfim, se você for igualzinha, aí você pode falar que a melhor hora é tal hora da manhã, tal hora. A gente precisa entender o seguinte, essa resposta o livro começa a trazer, e por isso que vale a pena o livro. Eu acho assim, tem outros pontos que eles abordam, mas esse ponto é meio que o ponto central, porque ele vem muito daquela coisa que um mito, né? A melhor hora para criar, a melhor hora para fazer exercício depende de cada um. Se o cara é vespertino, se o cara é matutino, porque lutar contra a biologia do ritmo é um erro. E aí começa um monte de coisa que a gente vai estar abordando aqui nessa série, porque normalmente a gente tem um pico de produtividade, né? E aí esse pico ela se estende por muito tempo e depois você tem uma baixa. No livro você vai ver isso, a gente vai abordar isso no próximo vídeo com mais detalhe. Mas a grosso modo, neste vídeo a gente quer falar para você, começa a analisar os seus picos de energia. Primeiro, você tem essa resposta, se é vespertino ou matutino? Nós vamos aprofundar no segundo vídeo, se você quer saber exatamente qual que é o ponto. Se você já sabe, você tudo é o quê? bem. Vespertino, matutino? Eu sou totalmente vespertino e eu tô para uma outra categoria que a gente vai ver depois no outro vídeo, que é tipo corujão quase. Eu sou de manhã, cara, esquece que eu existo. É isso mesmo, gente. Ele é insuportável de manhã. Ele só serve mesmo para poder fazer exercício e olha lá. Mais nada, né, irmão? É isso aí. Porque tem um lance que é aquela coisa do se queimar a largada. Olha que interessante, né? Essa coisa do ritmo. Numa corrida, se você queimar a largada, ou se você dá o sprint na hora errada, melhor dizendo, vamos pensar em maratona, né? Até mesmo pode ser corrida curta, mas o fato é que o sprint, aquela hora que você ativa o turbo. Se você sai muito rápido numa maratona, por exemplo, vai faltar fôlego no final. E se você erra o sprint também, o cara já abriu muito. Você deixou para dar o seu sprint muito tarde, o cara abriu muito, ele vai chegar antes que você. O que isso quer dizer? Que no nosso dia a dia é a mesma coisa. Se você erra o seu timing de pico de energia, o pico psíquico, enfim, a biologia, os seus ritmos, tudo aquilo que comanda o teu corpo, aí a galera vem uma linha que fala assim, não, isso aí acostuma. Cara, eu vou te dizer um negócio. Pode ser que o seu corpo, sim, ele vai se adaptar, mas ele não vai se adaptar no pico, na energia alta, entendeu? Então, o que acontece? O que a gente quer abordar aqui é falar para você, presta atenção nas tarefas que você faz, na hora que você está fazendo essa tarefa e, primeira coisa, desmistifica qualquer coisa que falaram para você no sentido assim, a melhor hora para criar é de manhã. Essa galera aí das 5 da manhã, nós vamos comentar isso no próximo vídeo também, depois a gente vai arrumar confusão, né? Acho que a gente vai arrumar confusão, né, no próximo vídeo. Não. No próximo vídeo a gente vai trazer, assim,
a ciência e Isso e o quer cara dizer que a vai gente vai brigar arrumar com a confusão. ciência, não com a Entendi. gente, entendeu? Tá bom, Tipo, tá vai, melhor. o Xinga o cara Daniel estudou a Pink, vida vai lá inteira. falar com o Daniel Isso, Pink, não com a gente, isso. né? É. Tá Aí certo. você vai ver que tem um autor, o cara pesquisou 20 anos e você discute com o autor de 20 anos. A gente tá trazendo livros e marketing digital. Mas, Exato. enfim, é, a minha ideia, e eu sou muito chato pra isso, de verdade, toda vez que o cara vem com a história, todo mundo, eu já começo, mas todo mundo é quem? Tipo, em que contexto isso foi analisado? Essa É todo expressão cara é incrível, teórico. né? É incrível. É. Todo mundo tá falando isso, todo mundo faz isso, serve pra todo mundo. É horrível. É fato. Então, o que a gente precisa entender? Existe um momento, um timing, como diz o timing perfeito, para você fazer uma determinada tarefa, para você fazer uma determinada atividade. E esse timing vai depender de duas coisas: da tarefa em si e do seu cronótipo, se você é vespertino ou matutino, ok? Essa é a primeira parte do vídeo. Qual é a melhor... Ah, Alexandre, mas vocês não responderam, então, qual é a melhor hora para a tarefa? Justamente por isso, porque para a gente responder a melhor hora da tarefa, você vai ter que entender no próximo vídeo o que é o cara vespertino, matutino e que tipo de tarefa você vai fazer. Mas nesse vídeo a gente quer chamar a atenção para isso. Se Exato. você já de bate pronto respondeu porque você viu alguém falando que aquela era a melhor hora, aquela é a melhor hora para ele. Ou ele acha não que para é. você. Acontece muito isso, né? A pessoa acha, ela nunca nem fez nenhum estudo de também, analisar também. realmente o comportamento dela e acha Porque que é o o melhor corpo- horário. Porque o corpo, de fato, ele acostuma, né? Se você pegar uma semana acordando cedo, 10, 20 dias, seu corpo, naquele horário, ele vai dar o start. O que nós estamos dizendo vai muito além do corpo se adaptar. Nós estamos falando da produtividade, da condição psíquica, dos reflexos, da energia para isso, entendeu? Lembra que, irmão, lembra que a gente falou... Pode falar. Eu sou mal educado mesmo. Que tá falando do flow, da energia psíquica, né? De você... Inclusive, eu dei um spoiler do livro quando a gente tava falando do livro Flow, que é a questão da energia psíquica, que ela é naturalmente algo limitado. E se você entender e se conhecer, vai começar a escolher alguns determinados horários e dias, inclusive, para fazer algumas tarefas. Então, é um misto, né, das coisas. Você tem que entender que é limitada a sua energia psíquica. Se você está pensando em coisas de alta produtividade, você tem que se conhecer para você pegar o seu momento de alta produtividade e você vai usar aquela energia psíquica para fazer aquela coisa que é a mais importante, né, irmão? Não é aquela coisa mecânica, aquela coisa operacional que não pensa, só executa. Não, exatamente, é a hora certa, com a atividade certa e baseado não só nesse livro, mas em vários outros estudos que está mostrando que o tal da alta performance não é um jargão, não é um negócio que, beleza. Não, para chegar mesmo na tal da alta performance, da produtividade máxima, você tem que respeitar uma série de coisas e é isso que a gente tem feito, né? A gente tem implementado, estudado e a gente quer dividir isso com vocês. Então, por exemplo, né? O que isso tem a ver com marketing digital? Eu saber qual o ponto, qual o momento, qual a melhor hora para realizar uma tarefa. Primeira se liga, coisa, galera. Vamos lá, se liga, presta atenção. Presta atenção que a gente quer fazer um monte de perguntas que você anota e começa a ver e depois começa, inclusive, a anotar o seu desempenho, ver o que muda o jogo, né? Exato. Então, por exemplo, qual a melhor hora para você criar uma copy? Que hora que você tem criado a sua copy? Pensa nisso. Para gravar um vídeo ou uma outra tarefa, que é analisar tráfego, que é totalmente analítica, uma coisa totalmente analítica. E a turma das 5 da manhã, a galera que faz live 5 da manhã, eles são mais engajados? Então você vai começar a fazer live 5 da manhã porque você viu o cara que botou lá não sei quantos milhões de pessoas, 1.000 pessoas 5 da manhã. Será que funciona mais? Você quer fazer igual? Primeira coisa desse das 5 da manhã que eu quero dizer é o seguinte: é inegável que o cara que tá às 5 da manhã vendo qualquer conteúdo, o cara tá interessado, certo? Isso é indiscutível. Não dá, o cara fez um esforço, acordou. Pode ser que ele já acorde 5 da manhã, mas assistir live 5 da manhã, o cara tá engajado. Só que isso não determina nem o sucesso da campanha, nem o número de engajamento e muito menos o principal de tudo isso, que é o aprendizado. O quanto o cara conseguiu obter... Absorver daquilo, né? Absorver aquele aprendizado, exatamente. Por quê? Porque aí nós vamos falar no próximo vídeo, porque não é porque acordou 5 da manhã que o cara... Porque chega no final do dia, o que ele realmente teria que fazer, o cara tá morto.
Porque se ele for do tipo corujão, esquece. Se ele for do tipo até mesmo intermediário, o dia dele vai começar bem às 5 da manhã, vai começar a motivação, papapá, pela live que ele assistiu, e eu garanto que, se dependendo do cronótipo dele, vai 5 da tarde tá dormindo na cadeira, pescando, e tá zureta, e uma série de coisas. Então, para que isso? Que lição a gente pode trazer? Primeiro, analisa as suas atividades. Tudo que você faz no marketing digital. Que hora que você grava vídeo, que hora que você para escrever, que hora que você faz coisas mecânicas, tipo ajustar a página, não sei do que não precisa ficar pensando intelectualmente, criando, né? Que hora que você faz isso? Então pensa as suas lives, quais são os horários das lives. Tudo isso tem a ver com qual a melhor tarefa no horário. E nós vamos aprofundar isso no próximo vídeo, tá? A lição que a gente quer trazer primeiro para o marketing digital é um mapeamento. Faz um mapeamento das suas atividades, como que tem sido a sua satisfação, o seu tempo de produtividade. A gente até falou na série do livro Flow. Se você não viu, assiste lá o livro Flow, que a gente fala dessa coisa do momento da produtividade, que isso aqui é um complemento do Flow, também é um complemento do outro livro, Rápido e Devagar. Se você assistir esses três, você vai entender que nós estamos falando de time, de produtividade e de capacidade de você conseguir ajustar entre razão, emoção, pico de energia. Tudo isso é uma maluquice, mas funciona e funciona muito. E como o João está dizendo, a gente não deve só ensinar o básico do beabá, de não sei o quê, e assim como você deve fazer para sua audiência. O que a gente mais tem feito aqui é mergulhado em conteúdos diversos, para que você entenda que conteúdo não é só passo a passo, conteúdo não é só motivacional, conteúdo é você fazer uma costura, né? Um emaranhado Sim. de coisas que faz a pessoa entender que, poxa, ele não analisa só aquela coisa com certo fanatismo. Eles estão vendo várias vertentes, e aí o ser humano, obviamente, é como uma esponja. Ele vai absorvendo aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido não adianta. Mas o nosso principal papel tem sido trazer a vocês o máximo de conteúdo para os negócios digitais, para marketing digital. E por isso que a gente trouxe essa série de livros. É isso aí. É isso aí. Então, vamos lá. Se você gostou, principalmente se você já leu o livro, quando eu já tinha ouvido falar dele, comenta aqui embaixo, dá o teu like, compartilha com quem você... Sabe aquela galera que fala pra você acordar todo dia às 5 horas da manhã? Compartilha com eles. Aí eles vão depois conversar com o Xando. E aí o Xando manda conversar com o Daniel Pink. E tá tudo certo, tá? E espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, a gente se vê por aqui amanhã. Um abraço, fique com Deus e até mais.